Bom, seu Bianco, a gente começa com outra informação que não estava nos nossos destaques, mas que o nosso telespectador já está familiarizado. Na semana passada, a gente falou sobre as retenções, que são aqueles impostos de exportação da Argentina que foram zerados pelo presidente Javier Milei, que decidiu tomar essa iniciativa por motivos internos, para melhorar a sua economia, enfim. A Argentina havia anunciado zerar essas retenções até o final de outubro, ou seja, a gente teria aí aproximadamente 45 dias, um pouco menos, né? Uns 40 dias aí de retenções zeradas, que são os impostos de exportação, fazendo com que a China, que já estava tendendo a comprar da Argentina durante esse período, já que a soja é mais barata, os chineses, a gente já conversou várias vezes por aqui, são ótimos em negociação, onde tiver mais barato, mira a rota deles, e era para onde eles estavam mirando, e no dia que esse anúncio foi feito, que foi ali no dia 26, na sexta-feira, a China decidiu acelerar, enquanto ainda valia o zero imposto sobre exportação, a China se aproveitou para fazer o máximo de compras possível e conseguiu, viu? A China ela conseguiu comprar 1,3 milhões de toneladas de soja em apenas 2 dias, que valeram aí esse zero taxa, né? Zerar as retenções, e aí a Argentina voltou a cobrar, portanto, voltou tudo ao normal. Javier Milei falou que já tinha atingido a cota, pronto. Vamos por partes aí nessa conversa. Daqui a pouco a gente vai chegar como que isso vai afetar o Brasil. Mas essa decisão de Javier Milei também fez com que o meu objetivo como argentino já está cumprido, então eu posso parar com esse benefício agora, seu Bianco? Jossan, o governo argentino, o Milei, ele fez aquilo que um exemplo assim para a gente entender melhor, o que uma loja que vende algum produto faz. Essa loja ela tinha um compromisso para pagar, precisava de recursos financeiros, vamos dizer, até dia 31 de outubro, precisava lá de 20 mil reais. E aí colocou toda a loja em promoção. O que é que houve? Houve uma correria, principalmente a China correu e comprou soja, né? E aí o que houve também? Os Estados Unidos, o Milei também foi nos Estados Unidos e pegou um empréstimo juntamente com o governo dos Estados Unidos. Então, esse diretor dessa loja, ele teve um dinheiro por um empréstimo e teve um dinheiro com a venda da soja, principalmente com a venda da soja para a China. Ele ele arrecadou o dinheiro suficiente para realizar seus compromissos. Então, acabou a promoção. É a mesma coisa que a gente fala aí, tem uma promoção que eu vou vender soja até que dure os estoques. Tirando esse preço até que dure os estoques. Pronto. Ele acabou com os estoques, não é que ele acabou com os estoques, mas ele cumpriu a meta financeira que ele precisa. Então, automaticamente, ele não quer agora dar mais essa chance de não ter mais impostos perante a soja. Ele já tinha falado, inclusive, né, que zerar esse imposto aí, né, sobre grãos e também sobre produtos e carnes também, durariam até 31 de outubro ou até atingir a cota de 7 bilhões de dólares, né? E aí com isso foi atingido em 2 dias. A China mais uma vez se mostrou, né, seu Bianco, uma grande negociadora. Se o preço está baixo, é deles que eu vou comprar. A China, vamos dizer, estava atenta ou tinha informações privilegiadas. Uma das reclamações dos produtores argentinos é que, para eles, para o pequeno e o médio produtor argentino, não adiantou de nada essa eliminação das retenções. Por quê?
porque eles já tinham vendido seus produtos. Quem ganhou dinheiro com isso foi quem? As empresas grandes, que tinham lá seus estoques, né? Então, eles reclamam até que houve vazamento de informações privilegiadas, principalmente para a China e para essas empresas. Mas isso são outros fatores. O que a gente analisa comercialmente é que a China está atenta, a China precisava comprar, a China foi e comprou mais barato, e o que acontece hoje? Os mais prejudicados disso são os Estados Unidos. Por quê? Os produtores norte-americanos estão com todos os seus estoques cheios, né? Inclusive essa informação, ela está também no site do Canal Rural. A China reduz as compras dos Estados Unidos, amplia a importação de carne bovina do Brasil e da Austrália, ou seja, aquela briga tarifária de poucos meses atrás, ela está gerando impactos nem um pouco bons aí para a agro e para a pecuária americana. Mas se encaminhando para chegar nesse assunto ainda, seu Bianco, a China ela acelerou, fez essas compras. Agora sim, pensando em 1.300.000 toneladas de soja em apenas 2 dias, a gente estava falando de um volume razoável que o Brasil deve, aliás, vai afetar alguma coisa no Brasil? O Brasil tem que ficar de olhos abertos? Porque pode acontecer de novo também, ou não pode? Todas essas compras que eles fizeram aí, elas irão embarcar até 31 de dezembro, né? Então, eles firmaram um compromisso de compra e agora começam-se os carregamentos, até 31 de dezembro. Até lá, vamos dizer, haverão outras negociações. Porém, a própria Argentina pode ficar num preço razoável. Os Estados Unidos vai ter muita pressão dos produtores norte-americanos. Por quê? Porque os produtores norte-americanos estão colhendo agora e colhendo bem. Eles não venderam nem um grão para a China, que sempre vendiam pelo menos um pouco. Os Estados Unidos não tem muita, como é que eu vou te dizer, muito problema de estocagem, porque eles têm muitos armazéns. Mas mesmo assim, havia se tem uma produção em excesso, automaticamente eles deveriam vender um pouco. E não é só o problema de estocagem. Todo produtor ele tem que vender pelo menos um pouco para pagar suas despesas. Tem despesa de colheita, tem despesa de transporte, tem despesa. Você firma compromissos, qualquer produtor firma compromissos para acertar lá na época da colheita. Então, os produtores norte-americanos estão muito nervosos e não estão muito contentes com o governo Trump, porque além de, veja bem o que aconteceu, a Argentina também, os Estados Unidos emprestaram dinheiro para a Argentina, que beneficiou a Argentina, e aí a Argentina não baixou os impostos, que prejudicou o norte-americano na venda do soja lá para a China. Então, prejudicou o produtor norte-americano 2 vezes. E a China, então, portanto, né, está aqui no site do Canal Rural, repostado do site Safras News, que a China reduziu as compras dos Estados Unidos e ampliou a importação da carne bovina do Brasil e da Austrália. A gente já tinha falado alguns dias atrás que a carne bovina ela estava sendo beneficiada, o que a princípio a gente viu como um problema. A gente vê aí que a China se a gente se aproveitar ao mesmo tempo que criamos um problema junto aos Estados Unidos por causa das tarifas que chegam a 50%, a China também estava com o mesmo problema com os Estados Unidos e precisava de um outro cliente. O Brasil é uma oportunidade. Isso também está fazendo com que a China redirecione o seu mercado. Exatamente, Jossan. A China, como você falou no começo do programa, eles são muito comerciantes, né? Então, a China, imediatamente, quando houve a taxação, eles, para ter mais oferta no mercado chinês, eles foram buscar a carne que tivesse quase a mesma qualidade que a carne norte-americana. E a carne australiana, a carne australiana ela tem, mais ou menos, e do Canadá, elas têm
mais ou menos o mesmo gado, eles fazem o mesmo confinamento, a mesma comida que se dá para o gado, mais ou menos nos Estados Unidos também eles dão. Então, isso, a carne teria, teoricamente, o mesmo sabor. Então, esses dois países, eles aproveitaram esse gancho e venderam quase tudo. A quantia que os Estados Unidos vendiam para a China, eles estão vendendo. Por quê? Tem mesmo gosto, né, vamos dizer, na carne. O Brasil também se aproveitou, o Brasil também vendeu mais, mas o Brasil já é um gado diferente desses do Canadá e da Austrália, e daí o gado do brasileiro tem um outro sabor, e isso se define daí em outra região da China para se vender. Mas a Austrália está mais perto ali da China, né? E o Brasil do ladinho da Argentina. Os negócios entre China e Argentina podem estar se estreitando. Na sua visão, o que é que a gente tem de tirar de proveito? Benefício ou malefício com esse panorama geral? China negociando com a Argentina, liberando aí um pouco de mercado, um pouco mais de abertura de mercado, mais liberdade para negociar, e a Austrália também tendo a oferecer. Claro que entra também, estando mais próxima da China, geograficamente falando. Claro que também ela pode não ter o necessário para atender tudo, a China acaba precisando, mas num panorama geral, como que o Brasil fica nessa história toda, na sua opinião? Hoje o Brasil não está perdendo nesses... Por quê? Porque a China veio e comprou soja da Argentina, que seria a quantidade que ele iria comprar dos Estados Unidos. Então não prejudicou o Brasil ainda. As carnes que eles compraram também, eles deixaram de comprar dos Estados Unidos e estão comprando de outros países. Então, a China hoje só está comprando de outros países porque, teoricamente, entrou em conflito pesado com os Estados Unidos. Qual é o grande problema? Se até dezembro, China e Estados Unidos voltarem ao comércio normal. E aí o que vai haver? A China vai comprar a carne dos Estados Unidos, que deixou para trás, e o soja também. Aí o Brasil padece com isso. Mas se a guerra entre eles continuarem, o Brasil está vendendo um pouquinho menos de carne para os Estados Unidos e o Brasil não está vendendo soja para os Estados Unidos, porque também vendia muito pouco. E o Brasil daí abriu um mercado um pouco mais do chinês. Mas por que é que o chinês está comprando de Brasil, de Argentina ou as carnes? Porque tem a sustentabilidade deles, ele não pode deixar o povo deles passar fome. Então, não vá pensar que ele está se querendo ser bonzinho com a Argentina, com o Brasil, qualquer um. Ele compra porque tem a necessidade do povo dele de comer e ele compra onde tiver mais barato. Muito bem. E só para finalizar bem rapidinho, o Javier Milei acertou também nessa jogada aí? Ele cumpriu, né? Ele arrumou o dinheiro dele, porque veja bem, ele empresta muito dinheiro, ele está na corda bamba, assim, que países que estão endividados, eles vão aonde? Vão para o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é a última, o fio da navalha. Não tem um outro lugar não tem um outro que possa emprestar dinheiro a eles. E estaria agora, eu não sei datas, né? Mas estaria em breve vencendo alguns contratos da Argentina. Se não pagar, entre aspas, ele vai para o Serasa. Indo para o Serasa nosso, ele está frito, daí ele perde negociação com uma montanha de países. Ele não pode deixar como nós, pessoas físicas, não podemos deixar para o Serasa, porque se você entrar no Serasa, você não compra mais em loja nenhuma e você também não arruma empréstimo em banco nenhum. Então, a Argentina estava à beira de ir para o Serasa. Automaticamente, agora, ela emprestou dinheiro dos Estados Unidos e vendeu a soja, vai pagar as contas deles, não sei quanto que vai vencer a outra parcela do empréstimo, mas até lá, pelo menos, deu um fôlego para o governo argentino. Bem didático, mais fácil para entender, do jeito que o senhor explicou, é impossível. Já te chamo de novo, seu Bianco.